No momento, nós estamos tratando de transparência, mas estamos tratando também de fiscalização da coisa pública, que a transparência proporciona. E a fiscalização da coisa pública, dos gastos, das verbas e do patrimônio, o uso do patrimônio, ela tem formatos aí variados. Por exemplo, levanta a mão, por gentileza, quem tenha lá na sua Câmara Municipal, na Prefeitura local, a ouvidoria, instalada a ouvidoria. Tem? Alguns poucos têm, a maioria ainda não implantou. Essa é uma necessidade, implantar ouvidoria. A ouvidoria, obviamente, vai gerir o acesso à informação, mas ela vai além disso, não apenas receber as perguntas, indagações, como também tomar algumas providências de encaminhamento. E deve propor ou propiciar várias formas de chegada das informações e dos questionamentos do povo. Das formas mais simples que você imagina, tipo uma urna lá na porta da prefeitura ou na porta da Câmara. Na porta, eu digo, obviamente, do lado interno, mas ali uma urna para a pessoa que não queira se identificar. A Constituição Federal diz que eles são imunes por suas palavras, opiniões e votos, e no mistério da fiscalização eles podem acusar. Então, o delegado da cidade acusa alguém, né, convoca lá na delegacia, intima, ou até detém a pessoa, abre um inquérito e relata o inquérito, encaminha ao Ministério Público acusando alguém de um crime, do tipo roubo, né, ou furto, que são duas coisas distintas. Não sei se vocês já entenderam o que é furto e o que é roubo, não? Sabe qual a diferença? O furto é retirar sem a presença das pessoas. O roubo é sob ameaça, né? E essa ameaça não precisa de arma. É roubo quando você presencialmente subjuga alguém. Vamos imaginar um grandão fortão, e isso acontece muito nas grandes cidades, de passar alguém do lado geralmente mulheres que são mais frágeis fisicamente. Então passa um grandalhão ali, maluco, esses noiados aí, que tem uns noiados e os noinhas aqui, né? Que quando anoitece aqui no centro da cidade, quando vai terminando o dia, dá a impressão que eles saem dos bueiros assim, porque sai aparecendo para todo lado aquelas figuras. E passa do lado de uma senhora e diz assim: me dá sua bolsa, me dá o celular aqui, isso é um assalto. A pessoa, e de repente ele não tem nenhuma arma na mão, quer o que está ali à vista para trocar por crack, por alguma coisa assim. Isso é roubo, né, chamado popularmente de assalto. O furto é aquele que não tem ninguém presente, não usou nenhum tipo de violência, ameaça ou violência. Um está previsto lá no artigo 155, o outro está no 156 do Código Penal. Agora, o delegado acusa: olha, foi você que furtou lá, não tinha testemunha, mas foi você. E eu provo que não fui eu, ou alguém vai lá e prova que não foi, né, o acusado no caso. O delegado não será penalizado por ter acusado, é papel dele, né? Ele não vai pagar danos morais para você porque você acusou ele, ele te acusou. Mas eles são os fiscais, são aqueles que atuam nas instituições e precisam de ter essa liberdade. O vereador, a vereadora, quando da tribuna da Câmara, por exemplo, anuncia que tal pessoa, pode ser da área pública ou não, cometeu um crime, se provar depois que não foi, não tem nenhuma consequência judicial ou jurídica contra, porque é papel de fiscalização e de certa forma até de acusação. Mas nós não, nós cidadãos comuns não estamos nessa liberdade. Então, de repente, nós anunciamos que alguém tenha causado um crime e nós estamos sujeitos a responder caso ele seja absolvido, porque nós não temos essa liberdade toda de acusar. Aliás, voltando lá para o Código Penal, artigo 138, o 139 e o 140, anunciam
os crimes contra a honra. Vocês sabem quais são os crimes contra a honra? Se lembram de algum? Calúnia, injúria, difamação, ou injúria, calúnia, difamação, ou difamação, calúnia, injúria. 3 tipos diferentes, previstos em 3 artigos diferentes, mas que formam o capítulo dos crimes contra a honra, que é quando a gente afeta a honra de terceiros. E quando nós afetamos a honra de alguém, esses 3 têm tratamentos diversos. Por exemplo, se eu acusar alguém de um crime, enquadra-se como calúnia. Eu disse que alguém praticou um crime e essa pessoa foi absolvida. Então foi uma mera calúnia. Eu caluniei alguém acusando de um crime e foi provado que não é crime, portanto eu posso responder pelo crime de, pelo crime de denunciação caluniosa ou no capítulo dado dos crimes contra a honra. Caso eu denuncie ou acuse alguém de alguma coisa que não seja crime, ou até aponte para alguém criticando no sentido de tirar a fama da pessoa, atrapalhar a reputação, então é a difamação. Do tipo, o cabeleireiro é péssimo. Se o cabeleireiro é péssimo, ele não precisa provar que ele é bom ou que é péssimo, não depende de prova. Eu não tenho esse direito de dizer para terceiros que ele é péssimo. Eu posso até ter esse conceito e não mais voltar lá, mudar de cabeleireiro. Mas eu não posso sair por aí falando, nem verbalmente, nem pelas mídias sociais, ou de outras formas, passando isso para terceiro. Posso responder pelo crime de difamação. Quando eu acuso alguém de algo que a pessoa de fato tenha ou não tenha, mas não preciso de provar também, ele não precisa provar que tem ou que não tem, mas eu não posso ofender as pessoas no seu íntimo. Isso é injúria. Injúria é quando eu digo, por exemplo, lá vem o manco, ô manco, sai para lá. Bom, além de eu causar uma discriminação contra aquela pessoa, ela se ofendeu profundamente porque não gosta. Aquela pessoa tem um complexo da sua deficiência física. Ou chamar alguém de vagabundo, por simples que seja, né? E algumas pessoas falam isso muito facilmente no meio de terceiros. Algumas manifestações no Brasil, né, tem alguns estados que têm mais facilidade de tratar desse jeito um ao outro, como os cariocas, por exemplo. Um fala com o outro abertamente. Não significa que aquela pessoa tenha se ofendido. Mas em determinado momento, ô seu vagabundo, tem pessoas que se ofendem profundamente. E aí se a pessoa provou que se ofendeu, machucou o íntimo, qualquer manifestação sua contra ele também vai ser um crime de injúria. E ele não precisa provar que ele não é manco, não precisa provar que ele não é vagabundo, basta ele provar que os seus sentimentos o feriram. E isso gera o crime. Ao mesmo tempo, esse mesmo ato meu cria para o ofendido o direito de uma indenização. Cria para o ofendido o direito de receber no bolso uma compensação pela ofensa e pela dor. Além dele me punir pelo crime que eu cometi, ele diz agora eu vou te punir financeiramente também, venha de certa forma aliviar a minha dor e também sendo como efeito pedagógico. Isso é para você aprender a não ofender mais as pessoas. Bom, nós temos esses riscos, mas os fiscais não. Os fiscais não possuem. Então, a ouvidoria que eu estava citando, ela tem o direito de receber as informações, mas eu tenho receio, às vezes, de passar isso, porque eu posso, cidadão comum, responder ou pelo crime, né, de injúria, calúnia e difamação, ou até um danos morais, se eu não provar lá na frente, por exemplo, no caso da calúnia. A gente fica receoso. Então, a ouvidoria precisa ter instrumentos ali para proteger as pessoas que trazem essas informações. Bom, no Brasil, aliás, no mundo todo, alguns países possuem, e aqui no nosso país também, a polícia tem números, inclusive, que ela libera aí para informações anônimas, né? Alguém quiser fazer um contato anônimo. A ouvidoria precisa muito de receber isso também. E, de repente, a urna lá na porta da prefeitura, eu já soube que tem lugares aí, recentemente me informaram, fica uma urna
da ouvidoria da Câmara Municipal, fica uma urna lá na associação comercial, lá num lugar de bastante fluxo de pessoas, que até para evitar de o cidadão precisar de vir à Câmara Municipal e chegar perto da urna, alguém vê ele colocando ali. Isso é também estranho, né? Eu me lembro uma feita em que assim, por aquelas estratégias maquiavélicas do mal, maquiavélica. O som está saindo aí, tá legal, Pedro? O retorno parece que baixou um pouquinho, não tem nada a ver, não. Legal. Na política, você, né, tem um campo de estratégias. E vocês já ouviram falar do Nicolau Maquiavel? Levanta a mão quem já ouviu falar de Nicolau Maquiavel. Então, quem é muito ardiloso na política chama de maquiavélico. Mas existia um cara com esse nome, Nicolau Maquiavel. E já tem lá seus 500 anos isso. Foi no século XVI, no comecinho do século XVI. E tem uma obra dele por aí, quem gosta de leitura, eu oriento a leitura da obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. E essa obra dele é interessante, ela é ruim de leitura. Porque naquela época tinha uma outra estética de leitura, então não tem parágrafo. Você passa 3, 4 páginas lendo assim aquela coisa embolada. Então tem que gostar de leitura e concentrar para entender. E ele traz alguns conceitos que não são aceitos nos dias de hoje, como, por exemplo, ele diz que se o gestor não tiver, o gestor político não tiver uma oposição, então que crie uma oposição. Porque o bom governo é aquele que tem oposição. E hoje em dia você vê as pessoas se estapeando aí porque o outro é contrário. E há 500 anos ele já dizia, é interessante quando você tem os a favor e os contra. Aqueles que observam o lado negativo. Né? E uma outra frase muito antiga é de que não tem nenhuma pessoa de toda má e nenhuma pessoa de toda bom. Todas as pessoas, por pior que sejam, têm coisas boas. Todos os governos, por pior que sejam, têm coisas boas. Né? Estamos num momento aqui turbulento no país, discutindo exatamente um governo, um idealismo de 13 anos e que agora o país começa... Mas eu gostaria que a gente fosse mais equilibrado nessa análise. Vamos olhar para trás e ver o que tem de positivo também. Não foi de toda desgraça. Assim como os outros governos que o antecederam, o governo militar também não teve só desgraça, mas teve desgraça e teve coisa boa. Como qualquer governo que assumir agora vai ter também ambos. Mas o Nicolau Maquiavel dizia, é importante que tenha os dois. Agora a orientação mais interessante dele, para o meu gosto, é que ele diz assim, na área política não é lugar ou não tem espaço para os ingênuos. Não tem espaço para ingenuidade, é lugar de estratégia. Eu abro um parênteses aqui até para recomendar a vocês, enquanto servidores, agentes públicos, nós não temos nenhum agente eletivo aqui, né, nenhum vereador ou prefeito municipal nesta turma, mas eu recomendo a vocês, não levem a sua atuação no descaso, não pense que ela é simplesmente você se levantar pela manhã, ir até lá e cumprir aquelas tarefas e ir embora. Você está num universo um pouco mais importante que isso, e mais interessante e até mais responsável que isso. São funções estratégicas na sua cidade. Se tem uma cidade lá de 10 mil habitantes, você está lá fazendo a função representando os 10 mil. Só tem a tua função. Vocês estão em 3, 4, só os 3, 4 estão fazendo uma função representando o restante. Aquela grana que nós citamos no curso anterior sobre a arrecadação pública, veja os milhões que são feitos para reverter em serviço público. Então, é muito relevante a atuação de vocês. Mas abram um olho, sabe? Sempre com o olho um pouco mais aberto, prestando atenção para as coisas ao seu redor, porque além das responsabilidades e responsabilizações que nós temos hoje, a área pública é uma área de conflitos. É uma área de conflitos. Não sei se você já percebeu, mas tem gente do teu lado, às vezes, que não concorda com os seus atos. Tem a população que é atendida que, mesmo ela não te conhecendo, ela já te deprecia. Ela já acha que você é funcionário público. Então você já não tem... você é uma pessoa séria, não.
A maioria da população acha que funcionário público não é gente séria. Estou errado, gente? É mais ou menos isso? Só que aqui é uma questão de percepção. A gente tem que tomar cuidado porque vocês são sérios, são relevantes, são importantes. Mas o conceito ou a concepção pública é de que a gente não tem valor, que a gente é marajá, que a gente ganha muito, não trabalha nada, que é cheio de esquema, que todo mundo é desonesto. E eles não pensam isso só dos agentes políticos, pensam isso de vocês também, que são agentes públicos não políticos. Cuidado com a ideia da ingenuidade na atuação. Presta atenção nos coleguinhas, presta atenção no serviço que está realizando, para evitar coisas futuras, mas vá para casa no fim do dia com aquele conceito que você está ajudando a construir um país. Você não está lá botando um tijolinho numa obra só, tá bom? Mas o Nicolau Maquiavel, ele dizia isso, é lugar para estratégias. E às vezes as pessoas vão para o lado mal nessa estratégia. Tem estratégias ruins também, estratégias do mal. Me lembro que botaram uma urna na recepção da Câmara, e para receber denúncias. Mas ela ficava vazia. Cada pessoa que chegava e colocava o papel lá dentro, alguém corria e abria a urna para identificar o que era e já sabia quem foi que botou o papel. Entenderam isso? Você não pode correr esse risco ou levar esse risco para o terceiro. Isso usava muito nas campanhas, deve usar ainda nas campanhas políticas, sabia? Vou contar um segredo para vocês das estratégias políticas aí dos comitês eleitorais. O que é que eles fazem? Eles mandam as pessoas nas pesquisas, às vezes, contratam uma empresa para aquela pesquisa de opinião na época da eleição. Você está na rua, chega alguém, escuta, estou aqui fazendo um levantamento para saber. E você, não precisa dar o seu nome não e tal. Mas às vezes é direcionado só para você, viu? Às vezes aquela pesquisa, uma caixinha, fazendo de conta que é uma urna, ou duas pessoas de fora, só estão indo lá para levantar. Quando for na tua casa, tome cuidado com isso. Na rua, você passando pela rua, é mais tranquilo, mas lá na casa, tome cuidado, porque eles encaminham lá na sua casa, bate palmas, estamos fazendo uma pesquisa e tal. Só vai ter a sua resposta dentro daquela caixinha ou naquele formulário. É para identificar exatamente o seu lado partidário. Artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal diz assim: todos, repitam comigo, todos, têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essa regra é de quando? Acabei de ler uma regra. É de quando? Constituição Federal de 1988. Estava lá desde quando foi promulgada no dia 5 de outubro daquele ano. Todos têm direito de receber informações dos órgãos públicos. Alguém aqui já usou esse direito? Solicitando informações de um órgão público? Não? E essa informação que eu tenho direito é de interesse de quem? De quem que é o interesse? Quando eu peço, o órgão público é obrigado a me informar, mas se aquele assunto for de interesse de quem? Meu, né? Do tipo, trabalhei aí, não trabalho mais, gostaria de saber quanto foi descontado do meu INSS naquele período todo. Vou me aposentar agora, me informem numa certidão. Tenho esse direito? Tenho. Está dizendo ali que todos têm quando se trata do interesse pessoal. O que mais? Só o interesse pessoal? Só o interesse pessoal? Qual outro tipo de interesse? Da coletividade, né? Da coletividade. Mas o que é interesse da coletividade? O que será? Hã?
de todos. Dá um exemplo aí. Em 5 de maio de 2005, 5 de maio de 2005, há 13 anos atrás, houve a primeira regulamentação desse direito através da Lei Federal 11.111. Ela era muito restrita, falava mais sobre os documentos sigilosos, falava mais sobre o que era proibido informar, repassar, do que o que era possível. Aliás, deixa eu falar um pouquinho de documentos, né? Depois a gente fala de sigilo. Nós vamos falar de documentos. Eu citei no curso anterior que não é correto, não está ultrapassada aquela ideia de terceirizar as empresas de tecnologia que fornecem os sistemas para vocês, e uma das razões de entender que isto não está correto é porque as informações estratégicas estão nas mãos de terceiro, não estão nas mãos da administração, as estratégicas de gestão. Falando de documentos, documento público tem regulamentação, muita regulamentação sobre, e são documentos estratégicos, viu? Essa coisa de botar no portal tudo, que eu até citei ontem, que eu imagino que vai chegar um dia que os sistemas serão abertos, então tudo que você estiver fazendo vai estar aparecendo lá, tudo vírgula, né? Porque vai ter algumas análises de documentos sigilosos e estratégicos. Assim como tem hoje a restrição na transparência. Estão lembrados no que nós comentamos no curso anterior? O que eu não posso botar no portal da transparência, por exemplo? Lembra de algum exemplo? Descontos pessoais. Quem foram os beneficiados pelos remédios lá, pelo medicamento? Está lembrado? Quem foram os atendidos pelo Conselho Tutelar? Quais as famílias que foram atendidas pelo Conselho? Tem informações que nós estamos proibidos de lançar lá. Então, nem que no futuro todo o processo esteja funcionando eletronicamente, existirão informações que o processo vai ter um bloqueio de divulgação. Aliás, é assim que o judiciário funciona nos dias de hoje, porque existem processos que são sigilosos, em segredo de justiça. O Código de Processo Civil brasileiro leva essa informação. Tem processos que, se você não for o advogado com procuração dentro do processo, ou uma das partes envolvidas, ninguém consegue abrir o processo eletrônico. Nem que eu tenha assinatura, nem que eu seja um advogado, se eu não me cadastrar naquele processo, eu não abro ele. Aliás, na consulta pública, ninguém vai ver nem a fase que está e nem o nome de quem são as partes. Lá só aparece a inicial. Jonias Oliveira. Vai aparecer um J, pontinho, O, pontinho. Divórcio. Reconhecimento de paternidade. Tem uns tipos de assuntos que a justiça já aplica isso há muito tempo, mantendo o sigilo. No portal da transparência, idem, e aqui no caso do fornecimento da informação também é proibido fornecer determinadas informações porque são sigilosas. Mas esses documentos, vamos falar do documento físico, porque certa vez, atendendo uma prefeitura, aliás, eu atuava nessa prefeitura e chegou alguém lá dizendo, bateu no balcão, uma pessoa daquelas de rua, mas com problemas mentais, chegou correndo assim, chegou no balcão e falou assim, esse papel é de vocês? E jogou no balcão simplesmente um empenho, com as duas folhas do empenho, o empenho lá da contabilidade, com as notas dentro e um grampo aqui, segurando aqueles 4, 5 documentos de empenho da contabilidade. E o louquinho achou aquilo onde? Na rua. Ninguém soube até hoje onde foi que ele achou, de onde ele trouxe um empenho, um documento de empenho completo e vem devolver na prefeitura. Quer dizer, são documentos, mas é proibido alguém ver? Não, é documento estratégico e sigiloso, isso não é documento de você botar no balcão. Então tomem cuidado com documentos, viu? Não sei se vocês conhecem pessoas
Eu conheço algumas pessoas que têm a seguinte mania. A gente que trabalha nos órgãos públicos, geralmente a gente tem uma escrivaninha. E geralmente a gente atende pessoas que vêm na frente da escrivaninha. Vocês já viram aquelas pessoas que chegam a conversar com você e fica batendo o olho no que tem na sua mesa? Já conheceu? E aí eu conheci um que ele chegava e fazia assim, sentado ou em pé, né? Conversando com você, batia o olho e tal. Mas assim, não era, eu estou fiscalizando, não, é curiosidade mórbida. Aí batia o olho lá, e não contente, ele continuava conversando com a gente, mas virava o documento para o lado dele. Quer dizer, aí você vai dizer, mas é público? Não, isso é estratégico. Um processo licitatório, eu não posso deixar em qualquer lugar. Sabe por quê, gente? Não só esse episódio, mas agora me lembrei de um outro, que desapareceu o processo licitatório, no tempo ainda do processo físico. E um processo licitatório já em fase de contrato, já todo encerrado, arquivado, desapareceu. Cadê o processo licitatório? Cadê? Nada. Simplesmente sumiu. A gente teve que restaurar, que voltar no tempo, né, nas empresas, buscando documentos e tudo, para restaurar o processo. Abre-se um processo administrativo de restauração de autos. O judiciário, aqui em Curitiba, tem uma ação, e um grupo de clientes meus tem um valor para receber de precatório. Precatório é um direito que você tem contra o Estado, né, município, Estado, União. Então você vai cobrando uma dívida, você ganha o direito de receber, mas como você não pode penhorar nada do poder público e vender para pagar a dívida, quando chega o momento deles te pagarem, já com sentença transitada, o judiciário encaminha para o Tribunal de Justiça aquela informação para que o Tribunal de Justiça exija que a Prefeitura, no caso, inclua no orçamento do ano seguinte como precatórios, depois contabilize aquilo e pague a conta. É um enrolation do caramba isso. Mas nós temos um caso aqui que está na fase de receber o precatório. É de 1982. Eles entraram com ação para receber do governo do Estado do Paraná. 1982, quanto tempo tem isso? 36? 36 anos atrás, já morreu, inclusive, o autor, os autores todos, já os netos estão discutindo esse direito. E sabe o que aconteceu agora, na hora de pagar? Não encontraram os autos originais. Simplesmente sumiu no cartório lá, e agora recomeçou a restituição dos autos. Vai mais uns 10 anos discutindo esse assunto aí, porque eles não têm por onde começar. A gente, né, os defensores, é que tem que estar indo levando documentos e cópias de documentos e formalizando a ideia. Quer dizer, vai mais um tempo. Cuidado com os documentos estratégicos, viu? Documentos físicos. Cuidado em lidar com documentos. Vocês estão sentindo que nessa fase da tecnologia e da comunicação está muito perigoso repassar informações? Às vezes até informações comuns, viu? Chega um WhatsApp, aí eu tenho recebido. Essa semana eu recebi, resolveram me mandar de novo um WhatsApp. Cuidado com um vídeo, cuidado com um negócio, com um documento. Foi decretada a prisão do Michel Temer. Meu Deus, isso é requentado, isso já veio ano passado. Eu já não abri esse negócio, porque decretada, não tem decreto de prisão. Tudo bem, já não abri. Agora alguém passou para alguém, voltou tudo novamente. De vez em quando vem um lá do Ratinho Massa. O apresentador Ratinho Massa falou ontem sobre... Já tem 1 ano e meio que está vindo aquele negócio, e quem pega hoje pensa que o Ratinho falou ontem. Solta aquilo tudo de novo. Você começa a receber de novo aquelas porcarias lá. Cuidado com isso. Da vereadora que foi executada lá no Rio de Janeiro, tem gente pagando caro, inclusive lá, até representante do judiciário, porque replicou a informação e a informação não era verídica. Eu caí uma vez nisso.